Olá pessoal, como vão? Pensa num livro que você começa a ler e não quer mais parar. Recentemente eu adquiri uma obra que tem me despertado esse interesse. Um livro de mais de 700 páginas, mas se eu pudesse eu leria ele num fôlego só. Estou falando dessa obra aqui, ó, Uma Terra Prometida, do Barack Obama. Eu vou falar aqui mais ou menos das minhas impressões iniciais. Ainda não li ele todo porque adquiri ele tem pouco tempo, menos de uma semana, mas tem me causado uma satisfação tão legal. Tenho aprendido tanta coisa aqui lendo esse livro que eu não esperei acabar de ler para compartilhar, né, as minhas impressões iniciais com vocês. Então, como eu disse, é um livro de mais de 700 páginas. No meio, gente, ele tem algumas imagens. E é um livro, a gente pode dizer que é um livro de memórias, né, principalmente do tempo que o Barack Obama foi presidente ali da nação. Mas antes dele chegar nesse relato propriamente dito, né, do tempo que ele passou ali como presidente, da sua eleição e posteriormente a sua reeleição, ele conta, né, como é que foi o processo até ele chegar lá. Então esse livro vai falar, né, dele ali na adolescência, vai falar dele, da relação dele com a mãe, com os avós, a relação com o pai, vai falar dos anos que ele passou ali na faculdade, a sua formação acadêmica. Esse livro também vai falar, logicamente, né, do momento que ele conhece a Michelle, e essa parte é muito bacana, é muito interessante, né, a maneira que os dois ali se conhecem. Os dois tinham uma formação, Obama se formando, terminando de se formar como advogado, e Michelle já era advogada. A decisão deles, né, de se casarem, o nascimento das filhas, ou seja, a constituição familiar. Vai falar aqui da perda da mãe, da dor, né, que foi perder a mãe, e de como ele acabou sendo atraído para a vida política, né, porque a princípio ninguém da sua família era político, ele não vinha de uma família de políticos, né? Mas a família sempre investiu muito nos seus estudos, dando a ele uma boa formação, e isso, sem dúvida nenhuma, o ajudou. A mãe também sempre o incentivou a leitura, né? Então, o Obama, a gente pode dizer que ele teve uma boa formação, né, escolar. E a gente sabe também que o Obama era um exímio orador, né? Um ótimo orador. E aqui ele também se revela um exímio escritor, né? Um ótimo escritor. Então o livro vai falar disso, né? Desse processo, né, até ele chegar aonde ele chegou, né? Vou dar aqui só uma pista aqui para vocês. Ele começa a fazer um trabalho comunitário. Foi praticamente o primeiro emprego dele, e ele começa a trabalhar numa comunidade. E ali, quando ele começa a se relacionar com as pessoas dessa comunidade, perceber, né, como que essas pessoas tinham tantas demandas, né, tantos problemas, e ele percebia a limitação dele em resolver. Ele começa a perceber, né, que se ele de repente estivesse ocupando um cargo público, ele poderia ajudar, né, melhor essas pessoas. E o primeiro cargo público que ele ocupa é como senador, mas era um senador regional. E ele percebe também as limitações, né, como que ele era limitado ali naquele cargo público que ele ocupava, para ajudar aquelas pessoas. Então, ele procura a cada momento, né, estar abrindo, né, portas para que ele pudesse, de alguma forma, ampliar, né, a possibilidade de atender, né, a demanda dessas pessoas, porque ele foi um camarada que ele fez
uma forma de política muito interessante, que ele diz que teve um momento que, ao invés de ele colocar, né, as suas ideias, ele começava muito mais a ouvir, né, as pessoas e a necessidade das pessoas, né? Então, a partir do momento que ele começa a perceber, que ele começa a entender a necessidade das pessoas, cada vez mais ele vai sentir a necessidade de fazer, né, uma carreira, de traçar uma carreira política, até que ele chega ao Senado Federal e ali algumas pessoas percebem, né, que ele tinha uma facilidade, uma boa oratória, era um cara carismático e já começam a cogitar a possibilidade dele se candidatar à presidência. Quando ele se candidata, é uma coisa muito interessante, que ele começa a concorrer com pessoas muito experientes, né? Inclusive com a Hillary Clinton, né? E ele percebe que, em alguns momentos, quando ia se fazer discurso, ou debate, que estava ali a Hillary e outros candidatos mais experientes, o quanto, apesar dele ser habilidoso, né, na maneira de falar, na maneira de discursar, de comunicar, né, as ideias, o quanto, em alguns momentos, ele foi limitado frente à experiência dessas pessoas, né, desses concorrentes, vamos colocar assim. Mas a gente sabe muito bem que ele, né, conseguiu chegar lá e conseguiu ser eleito o presidente dos Estados Unidos, 44º presidente dos Estados Unidos. Deixa eu dar uma lida rapidinho aqui na orelha, né, do livro para vocês terem uma ideia, né, do que esse livro está tratando. Então, ó, no comovente e aguardado primeiro volume de suas memórias presidenciais, Barack Obama narra a história de sua odisseia improvável, desde quando era um jovem em busca da própria identidade até se tornar líder da maior democracia do mundo. Ele descreve em detalhes sua formação política e os momentos marcantes do primeiro mandato de uma presidência histórica, época de turbulências e transformações drásticas. Obama conduz os leitores através de uma jornada cativante, que inclui suas primeiras aspirações políticas, a vitória crucial nas primárias de Iowa, na qual se demonstrou a força do ativismo popular, e a noite decisiva de 4 de novembro de 2008, quando foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos, o primeiro afro-americano a ocupar o cargo mais alto do país. Ao refletir sobre a presidência, ele faz uma análise singular e cuidadosa do alcance e das limitações do poder executivo, além de oferecer pontos de vista surpreendentes sobre a dinâmica da política partidária dos Estados Unidos e da diplomacia internacional. Gente, então, é um livro magnífico, excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não estou sendo financiado por ninguém para estar falando sobre esse livro, porque realmente eu gostei muito, estou gostando muito, né? Dependendo dos comentários aí, de como que vocês de repente interagir com esse vídeo, eu posso continuar falando desse livro. Esse vídeo aqui só foi as primeiras impressões, né, que eu tive do livro, porque eu ainda estou na 100ª página aqui, mais ou menos, dele. Ainda tem muita coisa para ler. Eu parei aqui no ponto que ele começa a concorrer à presidência, né? A fadiga da campanha, porque ele está tendo que viajar por várias cidades, né, de avião, longe da Michelle, né, que as meninas já são nascidas, e até uma depressão inicial, mas um time, né, de assessores fenomenais, incríveis, voluntários, né, o ajudando na campanha, como que ele também conseguiu angariar recursos. Então, enfim, né, um livro magnífico, sem dúvida, um dos principais livros aqui a ocupar minha biblioteca, e sem dúvida vai estar nos top 5, top 3, top 2 dos livros que eu já adquiri, que eu já li. Então fica a dica,
comenta aí o vídeo, curta, dá uma força aí no canal. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.